Sejam M e N conjuntos que possuem um único elemento em comum. Se o número de subconjuntos de M é igual ao dobro do número de subconjuntos de N, o número de elementos do conjunto M união N é... Fala aí, galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Essa é uma questão da Universidade Federal do Ceará sobre o tema conjuntos. Desde já, meu muito obrigado a você por clicar no gostei e se inscrever no canal, porque isso me ajuda muito a fazer esse conteúdo que eu produzo ganhar uma maior relevância aqui no YouTube. Se você precisa de uma aula particular, aqui na descrição tem um link por meio do qual você pode falar direto comigo e solicitar a sua. Dito isso, bora aqui resolver a questão. Nós temos aqui dois conjuntos, M e N. Sobre eles, a questão nos diz que eles possuem um único elemento em comum. A gente pode dizer isso em termos matemáticos como o número de elementos da interseção entre os conjuntos M e N é igual a 1, tendo em vista que eles têm apenas um único elemento em comum. Observe que são mencionados aqui o número de subconjuntos de M e o número de subconjuntos de N. E lá da teoria do assunto a gente vai lembrar que o número de subconjuntos de todo e qualquer conjunto, por exemplo, o número de subconjuntos de M será igual ao número de elementos do conjunto das partes de M. Isso será igual a 2 elevado ao número de elementos de M. Do mesmo modo, o número de elementos do conjunto das partes de N será igual a 2 elevado ao número de elementos do conjunto N. E o trecho destacado aí na questão nos diz que o número de subconjuntos de M, isto é, 2 elevado ao número de elementos de M, é igual ao dobro, ou seja, 2 vezes, do número de subconjuntos de N, o que é 2 elevado ao número de elementos de N. Dando seguimento aqui a essa conta, a gente vai ficar com 2 elevado ao número de elementos de M no primeiro membro. Aqui no segundo membro, produto de potência de mesma base. A gente vai conservar a base 2 e vai somar os expoentes. Número de elementos de N mais 1. Temos aqui agora uma equação exponencial, base 2 dos dois lados, a gente cancela e vai ficar que o número de elementos do conjunto M é igual ao número de elementos do conjunto N mais 1. Sabendo disso, vamos ao que a questão nos pede, que é o número de elementos do conjunto M união N. O número de elementos do conjunto M união N será igual ao número de elementos do conjunto M, que é o primeiro conjunto, mais o número de elementos de N, que é o segundo conjunto, menos o número de elementos da interseção entre os dois. Então, ficaremos com o número de elementos do conjunto M união N igual ao número de elementos do conjunto M, que nós não sabemos, mas sabemos que ele, o número de elementos de M, é igual ao número de elementos de N mais 1. Então, no lugar aqui do número de elementos de M, a gente pode colocar número de elementos de N mais 1, mais o número de elementos de N, menos o número de elementos de M interseção N, que é 1. Então, a gente vai colocar 1 aqui no seu devido lugar. Mais 1 menos 1 vai ficar 0. Logo, o número de elementos de M união N será igual ao número de elementos de N mais o número de elementos de N, que vai ficar 2 vezes o número de elementos de N. Então, galera, o número de elementos de M união N, que é o que a questão nos pede, será igual ao dobro do número de elementos do conjunto N. Resposta que a gente vai encontrar aqui na letra E.